a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que venha sobre nós, Senhor meu Deus, toma frente, ó Pai. Oh, aleluia. Que o Senhor venha nos comunicar, Senhor. Aleluia. Senhor, assim me fez refletir nas suas palavras no livro de Lucas, capítulo 6. Se os irmãos puderem abrir. Versículo 46. Aleluia. Parábola conhecida, citada, muito usando também lá em Mateus, capítulo 7, onde cita sobre a casa construída sobre a rocha. Amém, irmãos? Lucas 6, a partir do 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa. E não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a rocha, sem alicerce, na qual bateu um ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Oh Deus, as parábolas de Jesus nos ensinando as suas palavras vivas e verdadeiras, fiéis. Aleluia. Por isso, Ele comunica conosco e quer nos ensinar sempre, por mais que possamos dizer, já conhecemos, já sabemos, e assim o Senhor também pergunta, por que chamais Senhor e não fazeis o que eu digo? Por que não me obedecem? Assim o Senhor pergunta para a igreja dele. Assim o Senhor tem nos perguntado todos os dias, porque nós dizemos que cremos, nós já confessamos com a nossa boca que aceitamos a Jesus como nosso Senhor, mas ainda vagarosamente. Por isso, o Senhor venha nos perguntar sobre por que não obedeceis? E assim a palavra do Senhor nos indaga, nos faz assim refletir, se assim nós pararmos para refletir, segundo a visão do Espírito e não a visão do eu, porque a minha visão não importa, porque a minha visão é a visão de homem, a minha visão emite opinião, emite achismo, emite, aleluia, conjecturas, e a opinião são ideias sem fundamentos. Opinião são juízos baseados em aparência. E a Bíblia de capa a capa, ela não emite opinião. Ela é a palavra do Deus vivo, e a palavra de Deus é sim, sim e não, não. E assim o Senhor nos ensina que a nossa também deva ser assim. E assim o Senhor vai ali discorrendo sobre esta mensagem, aonde ele fala que qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e os observa, eu mostrarei a quem é semelhante. A qualquer que vem, ao qualquer que entende, ao qualquer que segue o chamado de vinde a mim, como ele diz também na palavra dele lá em Mateus 11:28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E também semelhantemente em Isaías 55, Deus fala conosco, vinde, caminhem, venham ao meu sentido, para serem transportados, deslocados para um caminho de vida, um caminho de salvação, um caminho que nos conduz a Jesus, porque Ele é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a direção. Sem Ele nada podemos fazer. E mesmo assim Ele sendo Senhor, mesmo assim Ele sendo soberano, e nós não sendo merecedores, Ele nos convida a vir a Ele. Aleluia, Pai. Ô Santo Deus,
Ele fala conosco, qualquer que venha a mim. Então ele já é um convite desde o início e um ensinamento, porque temos que ouvir a voz dele. E se nós viemos a ele, já temos ali ouvido a voz dele, mas ele quer falar, comunicar conosco. E aqueles que ouvem as palavras dele e as observam. E assim a palavra também, aleluia, nos ensina que ouvir também é assimilar, é trazer para dentro de si, no sinônimo do ouvir, no sentido, no significado, que aquele que deixa mover o coração, a ação que o Espírito Santo quer mover. O que o Espírito Santo quer mover, se nós assim deixarmos, é a forma de ouvirmos, porque nós podemos estar ouvindo com os ouvidos, mas os corações podem estar cerrados, fechados. Posso estar no engano, posso estar na opinião, inclusive nas provas, nas tribulações. Aleluia. Em toda a comunicação do Espírito Santo, ouvir a voz de Cristo. Mas para eu ouvir a voz de Cristo, eu preciso ir a Ele, eu preciso me mover constantemente. E o Senhor continua a falar que é necessário também observar. Aleluia. Observar, fixar, prestar atenção, considerar, estudar, esquadrinhar. Assim o Senhor quer que nós reflitamos, estudamos e meditemos. Medita na lei do Senhor de dia e de noite, ao tempo todo. O Senhor nos chama: vinde a mim, me examinai, buscai, esmerilhar. Precisamos sondar, acatar aquilo que o Senhor quer que nós cumpramos. Precisamos assim para que possamos obedecer. Observar. O Senhor fala que aquele que vem a Ele, que ouve a Ele e que observa, Ele vai mostrar. Não quer dizer que ainda seja. E Ele vai mostrar, porque podemos ser prudentes ou não, como vai dizer a palavra logo mais à frente. E se nós dizemos que obedecemos, que se nós dizemos que já fomos até Ele, se nós dizemos que já ouvimos, se nós pensamos que observamos, mas não praticamos, mas não seguimos, mas não obedecemos, não estamos atentos à palavra dele, conforme ele diz, conforme ele quer, conforme ele ensina, porque é necessário ser pelo Espírito Santo, é necessário ser regenerado. Ele vai mostrar quem é semelhante, a quem nós temos sido semelhante. Temos visto segundo a Cristo, temos ser assemelhados segundo a Cristo, temos andado nos seus caminhos, nos seus passos, temos buscado entendimento na palavra, temos buscado o Espírito Santo para que Ele venha a nos mostrar e nos guiar, para que Ele venha nos ensinar a observar, porque até isso não provém de nós, nem ir até Ele, nem ouvir a palavra dEle, nem observar aquilo que Ele faz, o que Ele ensina, não provém de nós. A nós provém querer, desejar, dar lugar, porque também isso é enviado por Ele, porque a palavra diz que é necessário que Ele se compadeça de nós para que as misericórdias venham sobre nós, para que o nosso coração seja desendurecido. E se assim, cada um hoje que está escutando essa mensagem, cada um hoje que está buscando a Deus, que seja pelo mover dEle, observa, fica ligado que é o Senhor que está movendo. O Senhor está movendo para que nós possamos observá-lo, para que possamos guardar, para que possamos obedecer, para que possamos perceber que há uma diferença do que serve e que não serve. Há uma diferença daquele que é santificado por Cristo, e a santificação, assim sempre lembrando, em uma palavra, embora não seja tão simples, mas numa palavra é fácil de definir, é fácil de entender, na verdade, não de definir, que é a separação das coisas desse mundo, dessa vida. Tem que ter renúncia, tem que ter a regeneração do Espírito Santo, porque muitos podem se separar e deixar de fazer muitas coisas, como muitos aí deixam de beber, deixam de fumar pela sua própria força.
mas o Espírito Santo que nos convence e nos guia, também nos faz ter o desejo de buscar, de meditar, de examinar, de ouvir, de assimilar aquilo que Ele quer nos fazer. Mas se nós nos fazemos como ouvintes esquecidícios, como vão obedecer? Como vão observar de maneira que venha a entender? Como vão estar na ligação de maneira que venha a ser usado por Ele da maneira que Ele quer? Aleluia! Ele quer nos mostrar. Mas precisamos ir, precisamos ouvir, precisamos observar. Jesus tem nos mostrado e nos mostra na sua palavra, na sua escritura, para conserto, para que possamos ser novas criaturas em Cristo, sermos transformados pelo sangue de Cristo, pelo poder que há no Espírito dele. Mas nós podemos resistir quando nós queremos fazer da nossa maneira, como achamos, como pensamos. E ele também nos fala, nos ensina para afirmar, nos fala que é necessário se arrepender, é necessário se converter dos maus caminhos, Senhor. Por isso, Senhor, converte-nos, Senhor, para que sejamos convertidos a Ti, para que sejamos testemunhos, para que Ele venha edificar em nossa vida. E aí o Senhor Jesus começa a falar que é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Aleluia! Notem, irmãos, que para a edificação de uma casa é necessário antes que venha a cavar, que venha buscar, examinar, extrair, procurar, desejar, se esforçar. E Provérbios 2:4 fala que como a prata buscares, se como a prata buscares, tesouros procurares, então encontrarás a Deus. O conhecimento e o temor de Deus virá sobre nós. Mas para isso eu preciso cavar. Eu preciso buscar de todo o meu coração, como diz o profeta Jeremias. E ele achou, e ele comeu, e ele recebeu aquilo que Deus tinha para lhe dar, e desceu ali doce, foi grande regozijo e satisfação e alegria no coração dele. Isso não significa que ele teve uma vida de rosas, bom na vida, não. Significa que ele cumpriu o propósito de Deus. Deu lugar para que o Espírito de Deus falasse pela boca dele, alertando o povo, e durante ali muitos e muitos anos, e sendo perseguido, e sendo rejeitado, sendo esbofeteado, jogado ali no calabouço, mas ele não deixou o seu Deus, porque estava firme. Talvez ali no poço, o pé, esse pé dessa natureza carnal, desse corpo corruptível, estava na lama. Mas o pé dele, na verdade, estava fundado, fincado na rocha. Por isso continua Jesus falando que abriu bem fundo, ou seja, aprofundou, mergulhou, se introduziu, aplicou, examinou a fundo os enigmas, os mistérios da palavra. Aleluia! Posso estudar anos e anos a teologia, posso conhecer a Bíblia toda, estar decorando muitas e muitas passagens, mas se eu não aprofundar nos mistérios de maneira que o Senhor venha me ensinar, que venha me revelar. Por isso que Jesus fala que é revelada esta palavra, ela foi escrita por divina revelação, e ela não é de particular revelação, porque quem revela é Jesus aos pequeninos, aqueles que se põem aos pés dele verdadeiramente e adorando em espírito e verdade, sendo sinceros e sendo reconhecedores, e assim trabalhando em prol, dando lugar para o Espírito Santo. Vinde a mim, ouve as minhas palavras, as observas que eu mostrarei. Jesus vai mostrar, não sou eu que vou saber achar, e achando assim posso estar ali totalmente oposto, como na maioria das vezes, quando achamos alguma coisa, não é aquilo que Deus quer, ou é o que Deus quer ou não. Não podemos estar meio termo, ou então venhamos então afirmar, não sei, não sabemos.
Aleluia. Sim, sim, não, não. Glória a Deus. Abriu bem fundo. Aleluia. Ô Santo Deus. E pôs os alicerces sobre a rocha. Ou seja, ele firmou, firmes e constantes para a obra do Senhor. Aleluia, ele fundou, fez uma base estruturada em cima da doutrina de Cristo, na rocha. O próprio Cristo, a sua doutrina, nos firma, nos funda com os alicerces que não vão se abalar facilmente. E assim podem vir as tribulações, podem vir as provas, podem vir, aleluia, as perseguições, podem vir como veio para os profetas, como veio para aqueles que buscam verdadeiramente a Deus, mas ele estava firme e ele estava se deliciando o coração, porque a palavra de Deus estava ali fundada no coração dele, e assim Deus quer que nós firmemos a sua palavra, para que não venhamos a balançar, para que não venhamos a escorregar, para que não venhamos desviar os nossos olhos daquele que pode fazer todas as coisas. Cristo é a solução. Deus pode mudar o quadro da noite para o dia. Não há nada impossível para Ele. Para nós é impossível, para ele não é impossível. Ao homem é impossível aumentar um côvado, meio metro a sua estatura, mas a Deus nem isso é impossível. Por isso o Senhor fala, não temamos o homem, mas temamos aquele que além de levar o nosso corpo à sepultura, pode também levar a alma para o inferno. Quantos estão temendo o homem? Quantos estão temendo as coisas desse mundo? Mas Deus fala para nós e falou recentemente pela boca de algum irmão, não turbeis vosso coração, não vos perturbeis, não estáis ansiosos, porque eu estou convosco, se vós estiverdes comigo. Aleluia. Deus vivo. Aleluia. Santo Deus. Nas provas, nas tribulações, na tempestade, segurando nas mãos de Deus, olhando para o alto, firmando, porque neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, e a paz que Cristo dá não é a paz desse mundo, é uma paz de dentro que está lá no coração, mas eu preciso estar com meus pés firmados, fundado nesta rocha. Aleluia. Se não tiver fundado dessa maneira que Jesus Cristo vai ensinando, cavando, buscando, examinando, abrindo bem fundo, aprofundando, mergulhando cada vez mais, criando os alicerces que também estão em Cristo, e tudo provém dele, mas ele só pode fazer por nós o que nós queremos. Aleluia. E damos lugar que nós queremos e damos lugar. Aleluia. Ô Santo Deus. Por que não creem? Por que não buscam? Por que não me ouvem? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Sois ovelhas de Cristo ou não? Por que duvidais? Como podeis vós crer? Fala em João 5,44. Recebendo honra. Deixa eu abrir lá. Aleluia. Como podereis vós crer recebendo honra um dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Buscando a honra que vem só de Deus. No espiritual, irmão. Ai de vós quando todos falarem bem de vós, falem Lucas 6,26, e quantos aí buscando a honra do homem, a glória do homem, serem reconhecidos, serem famosos, ganharem dinheiro à custa das palavras de Deus. Aleluia. O Senhor não terá por inocentes. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, a lei, em quem vós esperais. Porque se vós cresse em Moisés, crerias em mim. Porque de mim escreveu ele. Desde o início, desde Moisés, desde Gênesis, antes,
Mas se não crerdes nos meus escritos, como crereis nas minhas palavras? Como crerei nos escritos de Jesus se eu não estou cavando, se eu não estou aprofundando, se não estou dando lugar para que o alicerce seja fundamentado em Cristo Jesus, para que venha edificar uma casa forte, que combate, que fica firme nele, para que os ventos, as tribulações, as tempestades não venham nos derrubar? Como, irmão? Como? Se não aprofundar dessa maneira que Jesus venha nos ensinar, se não fizer como o ensinamento dele venha, que nós venhamos a fazer, aleluia. Se não ouvir as minhas palavras e não crer, aleluia. Fala em João 12, 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado. Essa o há de julgar no último dia. Cristo é a própria palavra, ele é o verbo, a palavra viva que quer cortar, quer consertar, mas quantas vezes ficamos desligados, quantas vezes ficamos fora ali do propósito que Deus tem nos chamado, buscando nos homens ou buscando se satisfazer com as coisas desse mundo, ou mesmo desligados, sem força, procrastinado, empurrando com a barriga, como se diz no popular. Não tem como, irmãos, porque a salvação, aleluia, vem de Cristo. A libertação verdadeira vem dele. Aleluia. Nos libertar da ignorância, irmão, da falta de conhecimento sobre as coisas do alto, sobre os mistérios, sobre o que isso significa, isso ou aquilo na palavra, segundo, aleluia, a visão, a direção do Senhor quer nos ensinar. E aí não firmamos. A nossa casa espiritual, irmãos, não está muitas vezes estruturada, fundada na rocha que é Cristo, assim como muitas vezes a semente não cai em boa terra e ela não cresce porque vem os problemas desse mundo, ou vem Satanás, ou vem assim as provas por causa do Evangelho e assim deixam de lado. Aleluia. A semente, quando cai em boa terra e vai crescendo, ela também fica edificada, fundada, porque ela vai aprofundando, vai criando as raízes, vai recebendo a seiva de Cristo, o alimento do alto, vai fortalecendo para que venha ventos e não se abale, venha chuvas e tempestade e não seja atingida. E assim também somos nós, irmãos, porque a palavra é que faz toda a diferença, a palavra que vem da boca de Deus, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Assim ele disse. Ele é a própria palavra. Oh, glória a Deus. Seus mandamentos. Seguir os seus mandamentos. E continuando mais à frente no 50 do capítulo 12 de João. E sei que o seu mandamento é vida eterna. Porquanto o que eu falo como o Pai me tem dito. Aleluia. Os mandamentos são vida eterna. É a vida eterna. É a vida com Cristo. É o que nos conduz segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que Ele quer nos preparar para viver, vivenciar uma vida abundante, não somente nessa terra, mas porque muitos têm como vida abundante somente no céu. Porque se a palavra de Deus me alimenta, se a palavra de Deus é alegria e regozijo no meu coração, se a palavra de Deus funda meus pés na rocha, não tem como ela não ser e nos conduzir à vida abundante, à vida eterna. Aleluia. Santo Deus. Quantos têm esses mandamentos como pesados? O próprio Senhor fala em 1 João 5 que não são pesados, mas eles só não são pesados se eu tiver com meu pé na rocha. Eles só não são pesados se eu estiver edificando a casa espiritual com Cristo, porque senão vão ser pesados. Eu vou deixar de fazer isso, eu vou deixar de fazer aquilo, eu tenho costume disso, eu tenho costume daquilo, eu uso roupa assim, eu uso roupa assado, não abro mão disso. O que tem? O próprio Senhor já falou, demônio
tu não tem nada a ver, já está na minha igreja há muitos anos atrás. E agora, será que é diferente? Aleluia. Aleluia. Edificar a casa espiritual. Esse crescimento que é dado por Deus, mas é necessário me esforçar, porque o reino dos céus é tomado à força, e assim ele mostra quem é semelhante o homem, se eu estou fundado buscando a ele como ele ensina, como ele quer, se eu venho buscar entender como ele quer, porque mesmo que as palavras aqui estejam sendo ditas ou lidas, mas se isso não vier a ser uma prática da regeneração do Espírito Santo, eu não posso ver o reino dos céus, não posso ver o reino de Deus vivendo em minha vida, porque o reino de Deus é na vida de cada um de nós. E ele conclui a parábola, porque o que não ouve não pratica, ou seja, o que escuta e não obedece, o que escuta e não cava, o que escuta e não abre bem fundo, o que escuta e não cria os alicerces da palavra de Cristo e não dá lugar para o Espírito Santo, não obedece, é semelhante, aleluia, aquele que edificou uma casa sobre a terra, sobre a areia, sem alicerce, sem fundamento, sem estar firme. E aí vem, aleluia, as tribulações, vem as ventanias, vem os problemas, e aí ele não está entendendo nada, e vai cada vez mais enfraquecendo, vai ficando fraquinho, vai desmoronando, e de uma hora para outra, quando vê, já está afastado do Senhor. Aleluia. Não faz oração, não ora, não rasga o coração, não jejua, não examina as Escrituras, não busca entre os irmãos, porque o Senhor nos levantou como igreja também, porque cada membro assim também, juntamente, para se alegrar quando formos na casa do Senhor, onde o Senhor assim usa cada um dos vasos dos irmãos, como usou a irmã agora na oração, ao qual, quando eu falei, vamos fazer no final, eu cheguei a pensar e não falei que se viesse para alguém orar. Aleluia. É o corpo de Cristo, irmãos. Se comunicando também, irmãos. Que as necessidades não são só materiais, necessidades espirituais, é oração, é um entendimento, é uma palavra. Oh, Santo Deus, porque tem que transcender este momento, este grupo, estas poucas horas que aqui estamos, porque a palavra de Deus transcende todas as coisas, e por isso Ele quer que nós também comuniquemos, não somente com o desconhecido, mas ainda mais entre os domésticos da fé, sobre todas as coisas, na ligação, na direção do Senhor. E assim muitos irmãos, dos que estão aqui, poucos comunicam, não somente comigo, mas entre os irmãos mesmo. E porque nós não sabemos todas as coisas, mas o Espírito Santo sabe e Ele revela. Então não é possível que está um ano e meio, 6 meses, seja quanto tempo for, e nunca tem uma questão, um questionamento sobre a palavra, um questionamento sobre algo ali que leu e não entendeu, ou mesmo durante o culto. Aleluia. Talvez dessa maneira é mais fácil fazer igual lá no YouTube, uma live. Ninguém se comunica, ninguém se fala, só fica assistindo lá o culto, aí escreve algumas coisinhas lá, se tiver alguém para responder lá, responde. Não, o Senhor tem nos dado essa oportunidade. Hoje tem 4 irmãos aqui que estão em Portugal, tem irmãos que estão, aleluia, no interior de São Paulo, tem irmãos que estão no Rio. Atrás de todos os cantos, irmãos. Espírito Santo se fazendo presente, querendo se fazer presente, querendo se usar em Minas, também esqueci de citar os amados irmãos de Minas. E assim já trouxe de Goiás, já trouxe da Espanha, da Alemanha, trouxe a Guiana francesa, a irmãzinha. A igreja transcende não somente esses cultos, mas além da comunicação entre os irmãos, oração, examinar a palavra. O Senhor tem feito algumas vezes com alguns poucos, mas os irmãos não podem ficar tímidos, envergonhados, ou dar a entender que estão de braços cruzados.
assim como também tem que transcender para fora deste grupo, para o vizinho, para o parente, seja para quem for, da maneira que o Senhor quiser. Aprove a Deus o evangelismo que o Senhor quer nos levar, nos conduzir. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor tenha misericórdia e venha a nos mostrar a quem é semelhante, porque Ele é que nos mostra quem somos semelhantes, mas nós também precisamos querer ver e precisamos querer ser iguais a Ele. Por isso que Ele fala: segue os meus passos, aleluia, segue a minha renúncia, segue o meu amor, porque Ele quer que nós estejamos, aleluia, vivenciando o Evangelho, o poder das boas novas que transforma a vida, que transforma as almas. E se eu não for transformado, assim o que falarei, a que pregarei, se não for enviado? Não adianta muitos querendo fazer o ID, mas não foram nem enviados, não estão preparados. Corre o risco de estar como hipócritas, que querem fazer que os outros façam, mas eles mesmos não fazem. Aleluia. Que não sejamos encontrados, irmãos, como sepulcros caiados, por fora bonitinhos, limpinhos, com aparência de santo, mas por dentro é podridão, osso seco. E o Senhor quer levantar, porque Ele tem poder para levantar os ossos secos. Ele reúne as entranhas, Ele reúne as células, Ele faz levantar e criar ali vida através do sopro do Espírito dEle. E o Senhor quer soprar sobre a igreja dEle. O Senhor quer renovar cada um aqui, para que venhamos ter a vida com a abundância que Ele assim fala que assim os dele terá. Aleluia. Para que possamos nos alegrar, irmãos, verdadeiramente, quando nos reunirmos, Senhor, por aqui, quando nos reunirmos assim fisicamente, se o Senhor assim o permitir, para que possamos nos alegrar quando o Senhor nos reunir com outros irmãos também, para que o Senhor também venha nos reunir com outros que ainda não são irmãos, mas são ovelhas deste aprisco, e há de convir que elas venham para esse aprisco, e o Senhor nos usa como instrumento, como vaso nas mãos dele. Aleluia. Para levar a mensagem, para levar aquilo que Ele quer falar. De nós mesmos não temos nada, de nós mesmos não sabemos nada, mas o Espírito Santo sabe todas as coisas, e assim como Ele tem nos convencido, Ele quer nos convencer mais e mais, e o Senhor quer enviar os dele nos quatro cantos dessa terra, quer enviar os dele nos quatro cantos da onde nós moramos, do nosso bairro, da nossa rua, da nossa localidade, seja como for, cada um no propósito, cada um no chamado, segundo o querer e operar dele, segundo a boa vontade dele, como ministros, como dispenseiros, aguardando ali a medida que ele vai nos fazer. Mas precisamos estar firmes, fincados, edificados, com a casa preparada para os dias difíceis, para os dias maus, para estender a mão ao necessitado, para levar o amor dele, para levar a palavra dele, até se assim o Senhor mandar levar o conserto dele, levar também ali, aleluia, a repreensão dele, porque o Senhor fala que o Pai repreende ao Filho que ama, assim Ele também faz conosco. Mas temos ouvido a voz dele, temos conseguido enxergar aquilo que ele quer nos mostrar, a quem temos sido semelhante, irmãos. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Assim o Senhor nos pergunta nesta noite: como poderei vós crer recebendo honra uns dos outros, não buscando a que vem só de Deus, somente Ele? Toda a honra e toda a glória, irmãos. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.